Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Murmurações dos israelitas e a serpente de bronze. Por que da serpente de bronze? Vamos procurar lembrar este episódio, este trecho da história do povo de Israel peregrinando pelo deserto, para a gente poder entender o significado daquilo e tirar lições para nós, lições que nos sejam úteis na nossa caminhada cristã, na nossa vida espiritual. Em Números, no capítulo 21, nós encontramos, a partir do versículo 4, o seguinte: Então partiram do monte Hor, onde o Arão foi enterrado, isso pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Isso aconteceu já no segundo ano segundo ano da peregrinação no deserto. Ali naquele segundo ano, eles tiveram a oportunidade, o chamado de Deus para entrar e tomar posse da terra prometida. Eles não estavam preparados, não quiseram, tiveram medo, pediram que Moisés mandasse os espias foram, trouxeram aquele relatório em que somente Josué e Caleb falaram positivamente, os outros 10 trouxeram tantos problemas que superaram as expectativas boas e os problemas eram intransponíveis. Eles desanimaram o povo e o povo que já estava propenso a desanimar mesmo e que não quis mesmo subir. Mas Deus tomou uma decisão radical. Tá bom, vocês não querem subir, nós vamos tratar vocês de outra maneira. Então nós vamos ficar no deserto 40 anos até que vocês todos morram e uma nova geração nasça para esta sim tomar posse da terra prometida. Vocês não quiseram ir por aqui, então vocês vão ter que rodear o deserto, e esse rodeio em volta de Edom era brabo, é pelo deserto mesmo, que hoje lá é coisa da Arábia Saudita, é deserto brabo, e eles tiveram que passar por ali. Não havia água, Deus providenciava esporadicamente as fontes de água, pedras, lá em Hebreus diz que a pedra que seguia os israelitas era Jesus, aquela pedra sempre tinha água, quando faltava água de outras maneiras, aquela pedra era rachada, se abria para poder trazer água para o povo de Israel. Era uma maneira milagrosa de trazer água, mas o deserto era seco, era brabo, e o povo ficou impaciente no caminho. Interessante, eles ainda teriam que ficar 30 e tantos anos, ficaram impacientes logo no início. Deus começou um tratamento com eles de várias maneiras. Eles murmuravam contra Deus, Deus mandava um castigo, até que eles se arrependessem. Nesse caso, eles ficaram impacientes, falaram contra Deus e também contra Moisés. Você tem falado mal de um líder? Cuidado. Pode estar falando mal de Deus. E então, eles falaram: por que você, Moisés, nos fez subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Eles ainda iam ter que comer por mais 38 anos aquele pão vil, o maná. Chamaram de pão vil, pão ruim, pão que não presta, o maná. O maná caía do céu com um potencial tremendo. Era um alimento que nós não conhecemos hoje, porque ele caiu naquela época e cessou e não houve mais. Era um alimento completo, ele tinha carboidratos, ele tinha vitaminas, ele tinha
proteínas, era um alimento completo e tinha um potencial grande que podia ser trabalhado de várias maneiras, no forno, assado, cozido, ensopado, de muitas maneiras. O maná podia ser transformado em pães, em bolos, em comidas de vários tipos, mas o povo chamou de pão vil, reclamando contra Deus. Quando a pessoa está azedada, quando ela está perturbada pelo inimigo, nada presta para ela, a igreja não presta, os irmãos são ruins, o pastor é terrível. Quando a pessoa está azedada, nada presta para ela. Até o maná que Deus manda se torna em pão vil. Você já viu isso? Você tem momentos assim de reclamação, murmuração? A murmuração é terrível, é uma brecha para o diabo entrar. No caso, Deus quis tratar aquela murmuração. Interessante, você não vê em toda essa caminhada do povo de Israel pelo deserto, Deus falando no diabo, mas ele estava presente continuamente. Lá em Pedro nós encontramos, 1 de Pedro 5,8, que o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor o tempo todo. Ele tem essa permissão de Deus. Será que lá para os israelitas era diferente? O diabo não podia chegar? Claro que ele estava lá. Quem motivava aquelas murmurações, quem motivava aqueles arroubos de vaidade, era sempre Satanás. Só que Deus não dava ibope para ele, para o diabo. Deus atribuía o erro aos israelitas e não ao diabo. Deus não queria engrandecer e valorizar o diabo, mas ele estava sempre presente, porque quando Deus condena o povo, Deus fala: vocês fizeram o Deus para vocês, o Deus Renfã, e esse e aquele. Mas o diabo estava presente, aquelas murmurações eram instigadas, porém, os israelitas, aos olhos de Deus, eram os responsáveis. O Senhor mandou serpentes abrasadoras, cobras venenosas ali naquele deserto, tipo cascavéis e cobras desse tipo, e começaram a morder o povo e morreram muitos. Aqui não cita o número, morreram muitos. E eles começaram a ficar impressionados. Pois é, o pão é vil, e as serpentes? As serpentes são o quê? Muito piores. E eles começaram a sentir, não valorizaram o pão que Deus mandava, o maná. Deus mandou as cobras. E aí, quem é que dorme sabendo que a sua casa está cheia de cobras? Eles dormiam em barracas e a cobra entrava por baixo. Daqui a pouco o jeito estava dormindo, era picado por uma cobra. A situação começou a ficar complicada. Eles não dormiam direito mais e se apavoraram e clamaram. Agora sim, eles foram a Moisés: Moisés, nós pecamos realmente, peça a Deus que tire essas cobras de nós. Então Moisés orou ao Senhor. O Senhor disse: olha, tirar já eu não vou tirar, mas eu vou propiciar um meio de salvação. Eu vou dar uma oportunidade. Moisés, faça uma cobra de bronze, de cobre, e coloque no alto de um poste, coloque lá no centro do arraial, para que possa ser vista de longe. Supunha-se que tudo era plano. E aquele poste no centro podia ser visto de longe. Mesmo de longe, quem fosse picado por uma cobra, quando olhasse para aquela cobra de bronze ou de cobre, então sararia. Aquela serpente de bronze tipificava Jesus, que seria morto e colocado numa cruz, para que todo que olhasse para Jesus pudesse ter o perdão de seus pecados. Para alguns, olhar para Jesus, crer nele, parece algo muito simplista, e eles não querem, não acreditam e acabam morrendo nos seus pecados. E, no entanto, é essa maneira que Deus arranjou de proporcionar a salvação. Lá em João, no capítulo 3, Jesus lembra isso.
Vocês lembram que Moisés no deserto fez a serpente de bronze? Pois é, importa que assim, da mesma maneira, o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê possa ser salvo. E vem aquele grande versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela serpente de bronze tipificava Jesus que viria para a salvação. Deus arranjou um meio muito interessante de proporcionar a cura. Deus não tirou logo as cobras, mas deixou as cobras ali. Com o tempo, o povo foi matando aquelas cobras. Mas quando alguém era picado e olhasse para aquela serpente de bronze, então seria sarado do veneno da cobra. Eles tinham que reconhecer o seu pecado, a mordida da cobra, o veneno da cobra, para crer na salvação que Deus estava trazendo. Eles teriam que fazer alguma coisa. A salvação era de graça, só olhar para a cobra, mas eles tinham que tomar pé da situação, entender que foram picados, sentir o veneno, reconhecer aquilo e olhar para a serpente de bronze. Entenda porque Deus criou aquilo para tipificar Jesus, que viria a ser morto para que a gente pudesse ter a salvação. Mas nós temos que ir a Ele. Você, quando pecar qualquer pecado, tem que ir a Deus. Se confessar, se você for humilde, para confessar seus pecados, você vai ser curado de seus pecados e das consequências do pecado. A morte, você vai ter a salvação. Mas tem que fazer alguma coisa, tem que ser humilde em reconhecer e tem que fazer alguma coisa, ir a Jesus. Você tem praticado isto?